Um dia eu estava na praia, na casa de uma tia, e aí a gente ia em Peruíbe, a gente ia pro mar, e ela perdeu a chave da casa. E aí ela falou, se não achar a chave a gente não vai conseguir. E aí todo mundo começou a buscar a chave, e aí a minha tia começou a dar os pulinhos, falando São Longuinho, São Longuinho. Já viu isso, né? Eu fazia Dá 3 pulinhos, né? É uma adoração, né? Os 3 pulinhos. Ninguém sabe, mas é uma adoração. Eu fazia isso. E aí, São Longuinho, não sei o que. E eu, com 11 anos, falei assim, não, senhor, fala pra mim onde tá a chave. Eu não peço pra São Longuinho, não. E aí o Espírito Santo me falou, a chave tá no fundo do baú dos brinquedos. Exatamente assim. Aí eu, tá bom, fui lá, achei a chave. Aí quando eu mostrei, minha tia começou a pular, eu falei, não pula não. Foi meu Deus que mostrou pra mim. Né? E aí, então assim, eu já tinha uma vida de oração, porque como era uma fé muito simples, o que eu aprendi eu praticava. Eu saía, orava como criança mesmo, botava, ao mesmo tempo que eu passava tudo isso em casa, e que eu era rebelde por causa disso, e tudo mais, eu também era cheio do Espírito Santo. E era um conflito na minha cabeça. Entende? Sim. Porque quantas pessoas tentaram falar, você é um moleque rebelde, você não vai ser nada não, e tal. Ele mesmo falava, você vai ser ele usava essas palavras, né, uma bicha, você vai ser um tranqueira, você vai ser ele falava essas coisas. E se eu não tivesse a palavra de Deus me profetizando o tempo todo, você tinha acreditado nessas mentiras de Satanás mesmo. E foi a briga, né? A vida toda foi essa briga. Então quando eu comecei a ser curado e buscar os dons, a minha vida... É que a consagração, para mim, o que a gente sempre ensinou como consagração, não é ser espiritualóide, andar espírito, ser espiritualóide. Por exemplo, depois de pastor já um tempo, depois de bispo já um tempo, eu tinha um menino na minha igreja que trabalhava com aquele lance dos bitcoins. E aí ele chegou em mim e falou assim, o bispo, é o seguinte, ele tinha acabado de ganhar um carro lá de acho que 200 mil reais de prêmio, tudo, ele falou, ó, tá bombando, e eu tenho uma proposta, uma coisa muito boa para a igreja. Falei, cara, sério? Sério, bispo, é muito bom. Quanto que a igreja paga de aluguel? Naquela época nós não tínhamos adquirido nosso prédio ainda, e a gente pagava 30 mil de aluguel. Eu falei, a gente paga 30 mil. Ele falou assim, se você colocar 300 mil da igreja para render, nunca mais a igreja vai precisar pagar aluguel. Karina, nós somos mordomos. Pensa numa proposta boa, algo que você fala, que glória, que bênção. Aí eu falei para ele, cara, mas como assim, né? A esmola é muita, né? Como assim? Bispo, é quente, é de Deus, é bênção, eu trabalho com os maiores pastores do Brasil. Eu falei, não é possível, né? Pior que era mesmo, ele mostrou a carteira, só os famosos lá. Eu falei, meu Deus, ele começou a mostrar todo mundo de nome, todo mundo respeitado. Eu falei, Jesus, e eu assim, Senhor, poxa, os caras são todos líderes de grandes igrejas, todos reconhecidos no Brasil, estão fazendo o investimento, né? Eu vou conversar com o financeiro e vamos fazer. O senhor me mostra se isso deve ou não, né? E eu aqui, no pensamento, falando com o senhor. Quando eu virei as costas, eu ouvi assim, do teu suor comerás. Só isso. Tipo, não é pra você. Só isso. E pensa numa proposta boa com cara evangélica, cara gospel, com todos os maiores caras do Brasil. O cara de que era seguro, né? E aí eu peguei, falei, olhei, fiquei em dúvida e liguei para um amigo economista. Falei, cara, é o seguinte, eu recebi uma proposta assim, 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 só que eu ouvi algo que eu estou em dúvida. Onde a dúvida é pecado, e eu não sei lidar muito com finanças, achei que era uma coisa boa a princípio, mas eu ouvi isso, estou desconfiado. Queria te perguntar, quando eu falei, ele falou, bispo, não entra nisso. O cara vai cair feio, vai cair no Brasil, vai cair nos jornais, vai cair em tudo. E vai cair, né? Teve escândalo, eu lembro disso aí. Tá preso. Vai cair todo mundo, a pastorzada tá com ele, vai cair todo mundo, eu tenho até vídeos aqui, tal, e vai ser feio. Falei, tá bom. Acontece, caiu todo mundo. O cara caiu, roubou um monte de gente perdeu dinheiro, inclusive na nossa igreja, que esse menino tinha feito com um monte de menino da igreja. Eu não sabia de nada. Aí eu vou pregar sobre isso no púlpito. Eu preguei do teu suor comerás. E contei a história. Quando eu contei a história, eu imaginei na frente. Tinha gente lá que tinha juntado 70 mil reais, 30 mil reais, era toda a economia deles. Colocaram tudo, perderam tudo. E eles falaram, bispo, eu falei, cara, eu ando no espírito. A intimidade, o alerta, né? Como é que eu vou cuidar de uma igreja? A igreja de Jesus é muito maior do que eu. Eu não cuido dela. Eu me cuido para quem cuidar de nós. Né? Então, assim, eu preciso depender.
Então essa dependência, por exemplo, um dia um pastor colocou um peso e falou assim, se você não ora 10 horas por dia, 2 horas por dia, você não faz nem pro café. Aí eu entrei naquela que eu tinha que orar, eu lembro da minha avó rezando o terço, e tinha que ser aquilo todo dia, e eu tinha que orar aquele tempo, porque senão eu não era cristão. Eu comecei a entrar na paranoia, e eu entendi que não era orar, era viver em oração. É conversar com o Senhor, é estar com o Senhor o tempo todo, é perguntar o que Ele acha, o que Ele não acha. Então o viver em espírito e andar em espírito não é andar espiritualoide, né? Hoje, Karina, se você me colocar perto de muito cristão, você vai falar assim, o Rafael não é espiritual. O que eu tenho de gente no retiro nosso que volta, porque lá no retiro a gente, como diz o crente da lado, lá a gente faz a parte toda mais espiritual, nós somos muito organizados nisso, né? Então lá a gente faz a parte mais espiritual, mais forte do que eu faço no dia a dia, nos cultos de domingo e tal. E aí o povo vem, o que vem gente me pedir perdão, você não tem ideia. Principalmente quando são evangélicos e vão ao nosso retiro, depois falam, olha, a gente achava que você não era espiritual. Porque na cabeça do crente, o espiritual, o cara fala, oh glória, oh é laço, eu não tenho nada contra. Mas precisa ser assim, você não pode ter uma personalidade, você não pode ser você. Deus vai te usar desse jeito. Deus também vai usando desse jeito para salvar vidas, né? Então eu entendi que ser espiritual não seria ser espiritualoide. E eu sempre andei no espírito assim, e ensinei todos a andarem assim. Eu tenho um moleque de 12 anos que chega gritando para mim, bispo, bispo. Outro dia me crucificaram na internet porque eu falei, quem quer expulsar um demônio no culto? Aí botaram o corte na internet. Ah, meu Deus, eu falo pro povo que faz o corte. Gente, vocês me arrebentam, né? Aí fala, não, mas dá ibope, bispo, a galera não sei o que, entra e dá engajamento. Falo, pois é, e eu fico arrebentado, né? e eles colocaram o corte e eu falo, só colocaram esse corte, quem quer um demônio? Aí o povo, não, esse demônio vai expulsar um demônio. Nossa. E aquela molecada volta. Igual os 70 voltaram para Jesus, mestre, a gente deu ordem, o demônio saiu. Jesus entra neles e fala, eu vi ele caindo do céu como um raio. E ele entra na dele, não fica feliz por isso, fica feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas Jesus não desmerece aquilo. E a molecada volta com 12 anos, expulsando demônio dentro de ônibus. Eu tenho voz que clama no busão, que é a galera que prega nos ônibus. Eles expulsam demônio com 12 anos. Tem crente que nunca expulsou um demônio na vida. Eu tenho um moleque de 12 anos que já leu a Bíblia inteira, que já expulsou demônio. E não leu a Bíblia inteira porque foi uma obrigação. Leu porque ficou desesperado de entender o que eu estava entendendo e falou, cara, o que é isso? Uma vez uma mulher falou assim para mim, eu entrei dentro de uma loja evangélica, e ela falou assim para mim, o Rafael, posso falar com você um pouquinho? Eu falei, pode? Ela era evangélica, da dona da loja. Ela falou assim, o que vocês fazem lá na sua igreja? Por quê? Eu fui exatamente isso. Falei, por quê? Aí ela, não, porque vocês proíbem televisão lá? Falei, não, eu tenho 3. Né? Aí ela, eu falei, eu não tô entendendo. Ela falou assim, tinha 2 meninas que eram da minha igreja. Essas meninas só ficavam lá de fora ficando com os meninos. Elas são filhas de um diácono. Só davam trabalho na igreja. Na hora do culto, elas ficavam ficando com os meninos lá de fora. Aí foram pra sua igreja. Aí eu já fechei o olho e falei, ai, né? Foram pra sua igreja. Falei, e? O pai delas não tá entendendo nada, porque ele criticava a igreja de vocês, mas agora ele abre a porta do quarto, as meninas estão deitadas no chão, lendo a Bíblia, elas não querem nem assistir televisão mais. Olha. O que vocês fazem? Fazem lavagem cerebral? Eu fiquei com vontade de falar, a gente faz, lava cérebro, lava corpo, lava alma, lava tudo, espírito, lava tudo, né? Mas ela tinha acabado de voltar do retiro, as meninas, eu falei assim, olha, você já tentou tirar um osso de um cachorro? Ela falou, já. Eu falei, o que acontece? Ele morde. Eu falei, e se você mostrar um filé mignon pra ele? Ele larga o osso. Eu falei, a gente tá mostrando um filé mignon. Então, às vezes é só mostrar o filé mignon. A importância da palavra, a palavra de Deus é maravilhosa, o poder de Deus que não é fictício. Aí é o rumo encrenca, porque você cria o seu filho assistindo Marvel, eu não tenho nada contra a Marvel, a gente acha mó legal, eu tenho o bonequinho da Marvel, né? Lá em casa eles são os demônios que apanham dos bíblicos. Mas assim, eu acho legal o desenho, tudo, mas é muito investimento, gente. Se você forma a base do seu filho quando ele está crescendo, assistindo aquilo, não vai ter concorrência. O que a gente tem evangélico hoje? Como eu queria ter dinheiro hoje para fazer uma superprodução cristã. Hoje nós temos coisas boas, mas não chegam aos pés de uma Marvel, de uma DC, não chegam aos pés de Hollywood. E aí, todas aquelas mensagens subliminares, aqueles sofismas, você coloca na base do seu filho, ele não vai amar as coisas do evangelho, gente. Então eu sempre ensino o seguinte, na base, ensine as coisas do evangelho e potencialize. Mostre, um dia o meu filho com 6 anos, eu falei para ele, ele estava passando os desenhos, eu só assisti desenho bíblico, ele falou assim, pai, o que é aquilo lá? Eu falei, filho, aquilo lá é Marvel. Ó,
deixa eu te explicar. Sabe por que o pai não assiste com você? Sabe aquele boneco que tem lá no quarto? Então, é assim, ó. Eu tô te treinando, filho, para você ser o homem de Deus que você vai ser, que você nasceu para ser. E aí você vai ter muitos poderes, igual você vê o pai tendo. Lembra dos poderes e tal, né? As pessoas sendo libertas, caindo, tanto demoniadas quanto cheias do Espírito, cura. Sim, pai. Então, filho, esses poderes são de verdade. Esses poderes desses caras são fictícios, são mentirosos. Então, quando você crescer, você vai ter desses poderes. Aí eu não quero que você misture, porque se você aprender esse poder falso, depois você não vai entender o verdadeiro. Então, primeiro você aprende o verdadeiro, depois quando você estiver grande, você já entendeu o verdadeiro, já estiver fluindo neles, aí você assiste o que você quiser. O que você acha? Beleza, pai. Eu tenho controle de tudo que assisto na minha casa. A gente vê eles passando assim, ó. Não Nem aperta tem nada. interesse. Não tem interesse.